uma dor para o que fica. Divaldo Franco, ele conta que ele costuma visitar muito os hospitais para dar passe, fazer evangelho com quem está lá. E certa vez, ele visitando um amigo que havia sido infartado, o amigo pediu a ele que fizesse o evangelho para ele. O Divaldo sempre fez, por ser espírita, e o amigo estava muito fraco e não conseguia abrir um livro do evangelho para poder escolher a lição. Divaldo não tem o hábito de escolher a lição por ninguém, porque ele fala assim: a necessidade é dele, ele vai abrir aquilo que ele precisa. Mas Divaldo, vendo o amigo debilitado, abriu o livro. E a hora em que ele viu a lição que caiu, ele teve um choque. Ele falou: não pode ser. E ele foi virar a página, e no que ele foi virar a página, Joana pousou a mão dela sobre a dele e lhe disse: esta é a lição de que ele precisa. Divaldo falou: seja o que Deus quiser, e começou a ler a mensagem para o amigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Imagine o coitado de Divaldo fazendo o evangelho para um homem que está lutando contra a morte e a missão que lhe cai. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Conta Divaldo que eles viram bastante ali. E o amigo falou: graças a Deus, ainda não sou um homem de bem. E Divaldo ligou na brincadeira: pois agora você precisa se emendar. Então vejamos que o que Divaldo quis significar com isto é ir um pouco mais cedo, é um estado meritório para aquele que vai. Quantos de nós ainda não perdoamos a doença? Quantos aqui não estão lutando com um coração que teima em parar de bater e a gente se revolta? Quantos aqui não estão lutando com o câncer e de alguma maneira a gente se vê revoltado por este câncer que chegou prematuramente em nossa vida, desestabilizando toda a estrutura familiar, todo o modus operandi de viver? Quantos ainda não perdoaram o derrame que tiveram metade das suas funções paralisadas? Olhar para quem tem uma questão dessa, olhar para quem sofre, na fala de Divaldo, é de alguma maneira poder se alegrar, porque estamos reparando, estamos resgatando. E voltando ainda para a questão daqueles que nos fazem sofrer, quando nós sofremos porque estamos sendo caluniados, injustiçados, devemos nos dar por felizes, porque se estamos sofrendo, estamos reparando. Aquele, no entanto, que é o causador dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas, está se comprometendo e terá que resgatar mais adiante de maneira bastante dolorida. Não quer dizer isso que diante do sofrimento do companheiro eu devo me alegrar. Que bom que você está reparando o mal que cometeu. Não é isso. Eu devo me solidarizar a ele, ser solidário à sua dor, sem ter compaixão, sem ter pena dele. Divaldo faz uma fala muito interessante quando ele diz assim, que nós devemos inclusive ser solidários ao sucesso do outro. Olha que interessante. Muitas das vezes somos acometidos por um sentimento chamado inveja. E nós, numa luta danada, ao lado do companheiro também está lutando, mas de uma hora para outra a vida começa a sorrir para ele. Ele sai da dificuldade, ele sai daquela pindaíba, e nossa inveja nos coloca na condição de crítico. E pensamos assim: ah, se subiu rápido assim, coisa boa ele não tem. Mas deixa ser, Deus se encarrega, Deus sabe o que faz. Aqui ele ditou as leis, lá em cima não. E não é nada disso em muitos dos casos. Às vezes recebeu uma herança, às vezes acertou na loteria, ou o que é muito comum, às vezes a pessoa se redimiu diante da vida
mudou seus comportamentos, mudou a sua atitude mental e agora a vida está respondendo de maneira mais positiva. Precisamos nos libertar deste sentimento de inveja, que também é uma maneira de perdoar aquele que está dando certo e nós ainda não. A nossa hora ainda não chegou. O nosso desafio ainda está acontecendo. Mais adiante nós vamos chegar lá. E se soubermos vibrar, nos alegrar com a vitória alheia, mais prazeroso será nossa vitória. Mas ainda falando em perdoar a morte, perdoar o corpo doente, quantos de nós somos visitados por um componente tão inevitável quanto a morte, chamado velhice, e nos pegamos revoltados contra a idade que chega e a fraqueza que visita o nosso corpo? Eu não sei quantos de vocês já ouviram Divaldo falar sobre a idade dele, o quanto ele acha maravilhoso ter a idade que tem. Ele fala com prazer, ele fala com alegria, que eu juro, eu sinto vontade de envelhecer 30 anos só para experimentar o que ele diz ser tão bom na idade dele. Diz ele ser um estado de plenitude, de harmonia consigo mesmo, mas que pouco consegue chegar lá com esta plenitude, porque a gente se revolta, a gente olha no espelho e o rosto está todo enrugado, a gente tira a roupa e a lei da gravidade esculhambou com tudo. A gente olha para a nossa pele e ela está cheia de manchas, toda marcada, e vivemos entupidos de creme, brigando com o fenômeno natural que é a idade. E segundo Divaldo, nada mais prazeroso do que poder chegar naquela idade em paz, sem briga, sem revolta com o seu próprio corpo. Ainda falando em perdão, quantos de nós, na luta de um casamento do dia a dia, estamos com dificuldade de perdoar pequenas questões, estamos com dificuldade de dar aquele que divide a caminhada conosco, que divide a criação dos filhos conosco, dar uma maneira de ser um pouco mais tolerante. Não é nem de perguntar o que está acontecendo, mas é de perguntar o que podemos fazer para poder resolver a nossa dificuldade. Quantos casais vivem dificuldades porque experimentam um bichinho chamado orgulho, um bichinho chamado vaidade, e não conseguem compreender o companheiro e compreender a companheira nas suas fragilidades mais íntimas? Basta estender uma mão amiga, basta um pedido: não estou conseguindo lidar com esta dificuldade, me ajude. Basta um pedido: não estou conseguindo entender o que está acontecendo, me ajude. São pequenos gestos de perdão que a vida 2 nos convida todos os dias, e que quando praticamos, tudo fica mais leve, tudo fica mais prazeroso, tudo fica mais fácil para nós enquanto casal e para os filhos que caminham conosco. É um gesto tão pequeno e tão difícil. É um pedido de ajuda, é ofertar uma ajuda para que muitas questões se resolvam. Quantos de nós ainda não estamos conseguindo perdoar a vida pelas dificuldades financeiras que estamos visitando? Divaldo Franco fala que a dificuldade financeira, muitas das vezes, é uma bênção que o homem ainda não aprendeu a receber. E a gente olha o companheiro rico, aonde tudo nos sobra, e nós não conseguimos imaginar de longe os conflitos que aquela pessoa passa. Tanto quanto a dificuldade financeira é uma bênção,
E de volta, do seu jeito bem humorado, fala assim, que a feiura é outra bênção que nós não conseguimos agradecer a Deus. Há pessoas que experimentam beleza física de seduzir qualquer um e vivem tentações horríveis. Há pessoas bonitas que são convidadas a coisas depravantes. E às vezes, o grande desafio desta criatura é poder fortalecer a sua moral, dizendo não, não, não. Diz o Divaldo que se o feio soubesse o quanto ele é feliz por ser feio, ele jamais reclamaria da feiura que tem. Pelo contrário, olharia-se no espelho e diria, graças a Deus eu sou sem decência. Palavras de Divaldo que ele é feio. Ainda nesta questão do perdoar, quantos de nós não conseguimos perdoar o pai alcoólatra? Quantos não conseguimos perdoar o pai violento, a mãe ausente? É verdade que existem pais que mais se assemelham a um animal do que a um ser humano. Mas olhando para aquele pai de uma maneira que nós não conseguimos olhar, nós vamos ver que toda a maldade que ele nos proporcionou foi muito pouco diante da maldade que ele recebeu. Quantos pais abandonaram, abusaram seus filhos, e nós hoje, por não conseguir compreender essa proposta espírita do perdão, vivemos a vida conflitados. Muitas das vezes fazendo a pior das coisas, fazendo com os nossos filhos tudo o que não gostamos que os nossos pais fizeram conosco. Porque ainda não conseguimos perdoar aquele que errou conosco. Talvez seja este um dos perdões mais difíceis de ser concedido ao pai e à mãe. Porque quando eles erram, eles se escrevem profundamente em nossa alma. São escritas doloridas, que há de se buscar uma ajuda especializada para poder se libertar deste pai, desta mãe equivocada. Este livro aqui, A Arte do Reencontro, Casamento, é do nosso confrade espírita lá de Belém, Alberto Almeida. Na página 57, antes de eu falar, é o seguinte, ele pega casos que ele atendeu no consultório, ele coloca ali, respeitando o nome de cada um, e ele tece comentários lá. E aqui ele coloca um caso que me chamou bastante atenção, de um jovem que na terapia experimentava muitos conflitos, porque ele a vida inteira dormiu na cama entre os seus pais. Seus pais, almas frágeis, todo o conflito que o casal experimentava, o filho era convocado pelos pais a tomar partido de um ou partido de outro. Ele nunca conseguiu ser dono de sua vida, ele nunca conseguiu ter o seu espaço no seu quarto, porque os pais, no seu equívoco, nas suas limitações, não deixavam. E hoje ele, com os 20 anos de idade, vivia uma grande crise de consciência. Ele não sabia o que era, não sabia o que fazia, sexualmente experimentava grandes conflitos, não se encontrava nem como hétero, não se encontrava nas suas experiências homossexuais. E tudo isto porque os pais, não sabendo como se conduzir enquanto um casal diante do filho, fez com que ele fosse partícipe de questões que a criança não está pronta para entender. E aí, resgatando minhas experiências de terapeuta, quantos casais eu pude presenciar traziam os filhos para os conflitos conjugais. Olha teu pai o que está fazendo, olha tua mãe, e o filho não tem a menor condição de processar isso. Perdoar pai, perdoar mãe. Mas existem outros perdões ainda um pouco mais difíceis de
ser concedido, que é o perdão que devemos conceder a nós mesmos. Certa vez, eu estava sentado ali fora, não sei quanto tempo faz isso, uns 4, 5 anos, não vim assistir a palestra, fiquei lá, e uma mulher sentou-se do meu lado e começamos a conversar. E ela, de alguma maneira, desabafava comigo, porque hoje ela era espírita, ela tinha consciência de espírita, olhava para o seu passado e via os 2 abortos que havia cometido. Ela não conseguia perdoar-se. E aí, neste seminário, Perdão e Auto-Perdão, o Divaldo fala de uma situação muito interessante e parecida com esta que ele põe a primeiro. Ele disse àquela mulher que se ela fez o que fez, é porque ela não sabia fazer diferente. É porque naquela época ela não tinha o entendimento de que hoje ela tem. E que se ela um dia errou cometendo um aborto, hoje ela tem a oportunidade de reparar-se diante da vida, podendo ajudar as crianças que não têm mãe, podendo ajudar as mães que não sabem como ajudar as suas crianças. E é tão prazeroso, tão bom poder estender a mão a uma criança carente, poder estender a mão a uma criança que teve seus pais roubados pelas drogas, pela bandidagem. É muito melhor isso do que ficarmos culpando por um erro que cometemos lá atrás, quando não tínhamos a menor compreensão do erro que cometemos. E aqui eu quero resgatar uma outra fala de Jesus, num diálogo que ele tem com a Maria de Magdala, quando ela consegue estar diante dele, compreendendo toda a mensagem do Cristo, lhe pede a oportunidade para ficar e segui-lo. Ele diz que ela não pode, deve seguir o seu próprio caminho, mas que ele estará sempre com ela, e que se ela hoje não tenha ninguém, que ela pode cuidar dos seus filhos. Então ela lhe diz: maldita de mim, que tive meu ventre varado por mais de 1000 vezes e não tive a honra de ser mãe. E Jesus lhe diz: por seus filhos, Maria, entenda aquelas crianças que perderam seus pais, aquelas mães que, não podendo cuidar do seu filho, deixam a própria sorte. Ela segue para tocar com a sua própria vida. No meio do caminho, ela encontra com Simão Pedro e pede a ele a oportunidade de acompanhá-lo. Simão Pedro diz que ela não pode, por ser mulher e por ser muito difícil a caminhada que ele passaria. Ela entende que o que lhe resta é o abandono e a caminhada sozinha. Está ela na praia sentada, meditando, quando aparecem pessoas montadas no cavalo, andando, caminhando, e essas pessoas se aproximam, ela percebe que são todos leprosos, e lhe pergunta: estamos à procura de Jesus de Nazaré, sabe nos dizer aonde podemos encontrá-lo? E ela, vendo a situação de cada um deles, reconhece a luta deles, e ela lhe diz: lamento, ele foi crucificado. Levaram o nosso mestre. Eles então, perdidos, sem esperança, porque a única esperança de cura para a mulher que eles tinham estava em Jesus, e agora haviam matado Jesus. Ela então olha para eles e diz assim: ele se foi, mas ele nos disse, e começou a falar para aqueles homens de tudo que ela ouvia ouvindo de Jesus. O dia terminou, eles ficaram mais fortalecidos, eles ficaram com mais vontade de viver e seguiram o caminho dele. Na curva que a praia fazia, a criança olha-se para Maria e lhe dá um adeus. Ela percebe que ela não tinha ninguém, nenhum amigo, e grita para aquelas pessoas: deixem-me ir com vocês, eu não tenho a ninguém. E ela então todos os dias pregava para aqueles leprosos: meus irmãos, vós os leprosos,
e lhe falava da grandeza de Jesus, falava do sermão do monte, até que um dia, ela tomando banho, percebe uma mancha em seu seio, pega um pedaço de espinho, espeta e não sente nada. Ela reconhece que ali ela havia contraído a lepra. E naquele dia, quando ela vai falar com seus irmãos, ela começa dizendo: meus irmãos, nós os leprosos, vejam que exemplo de mulher que soube se perdoar trabalhando bem, que soube perdoar a vida, dando para a vida o que ela tinha de melhor. É uma pena que o tempo não seja nosso aliado, porque havia muito a falar sobre perdoar, muito a falar sobre se perdoar. Mas, para nós que trazemos aqueles conflitos do perdão que ainda não conseguimos nos conceder, de alguma maneira, busquemos em Jesus o Consolador prometido, que é esta doutrina santa e pura, que nos convida a olhar para dentro, que nos convida a perdoar aqueles que nos ofenderam, e ainda nos ensina como, na questão 919a, quando Santo Agostinho responde a Kardec: olhemos para essa doutrina que nos ensina a olhar para dentro e entender que as dificuldades que passamos hoje é uma bênção da vida, nos convidando a reparar, a resgatar o erro que um dia cometemos lá atrás. Olhemos para essa doutrina que nos convida a olhar para o companheiro, para a companheira ao nosso lado e ver que está nele a nossa melhor oportunidade de poder reparar muitos erros, de poder construir em nós muitas virtudes que sozinhos dificilmente conseguiríamos. Que de alguma maneira possa ficar no coração de cada um uma semente. E eu digo assim com uma grande emoção, que essa foi uma das palestras mais difíceis que eu tive, porque é olhar para dentro, é ver as coisas que você tem que trabalhar, e mais do que tudo, aquilo que nós falamos aqui serve primeiramente para nós. E meus irmãos, como é santa essa doutrina que nos ajuda a olhar para dentro, tirar todas as máscaras e sair daqui com a clareza na mente do que temos que fazer, por onde passa a nossa evolução, e pararmos de mentir para nós.